Para regravar. Prontos. Hoje, pronto, tal como eu dizia, vamos falar sobre JavaScript e pronto, só para ressaltar aqui, esta não vai ser a única sessão de JavaScript que nós vamos ter hoje, né, durante a formação, porque nós vamos fazer por passos, né? Não é possível nós aprendermos JavaScript em um dia, até porque nós também aqui não vamos aprender tudo. Mas o que é que vai acontecer? Hoje nós vamos dar uma breve introdução àquilo que é JavaScript e depois vamos prosseguir para Bootstrap. Em seguida, vamos falar sobre JavaScript um bocadinho mais aprofundado. Hoje, é simplesmente para dar aquela, para conseguirmos conhecer basicamente o que é JavaScript e como é que nós podemos usar no HTML. Bem, tal como eu dizia no último dia, vocês falaram sobre unidades de medida e hoje vamos passar para a introdução ao JavaScript. Bem, antes de nós começarmos, trago aqui algumas novidades. Estas novidades já foram passadas na semana passada lá na comunidade. Então, estamos já, neste momento, acredito que até amanhã, sem faltas, vamos ter a plataforma disponível para que vocês consigam ter acesso aos desafios, tal como nós havíamos prometido desde o início. Também vou voltar aqui a tocar no ponto das mentorias. É muito essencial que vocês marquem mentorias porque todas as dúvidas não podem ser clarificadas no decorrer das sessões ou das aulas, até porque só temos 1 hora e 40 minutos. Então, como é que vai funcionar a plataforma? Plataforma de gamificação. Nós vamos ter desafios diários onde vocês vão poder resolver e submeter também essas mesmas soluções, as soluções a partir do repositório do GitHub e com base nas vossas soluções nós vamos atribuir pontuações e vamos também liberar o ranking que vai estar disponível na nossa página e também, ou melhor, na nossa plataforma e também nas nossas páginas das redes sociais. E também vou falar um bocadinho do hackathon. O hackathon que vamos já lançar na próxima semana vai ser, estamos aqui a pensar se vai ser colaborativo ou então individual, mas acredito que pela demanda, pelo número de pessoas, vai ser mesmo colaborativo. Onde vocês vão criar equipas e com base nas equipas vão desenvolver soluções e com base nessas soluções vamos então apresentar o vencedor. E prontos, por último, vamos ter mais alguns workshops no decorrer das semanas, até o fim do nosso curso. Bem, acho que essas regras não precisam ser aplicadas, mas como, ou melhor, ser lidas, mas como é de hábito, prontos. Por favor, antes de ligar o microfone, peçam permissão, podem deixar uma mensagem no chat ou levantar a mão para não interromper. Quem tem na turma 3 é que praticamente às vezes interrompem bastante. Participem, porque isso conta bastante na vossa nota. Dúvidas, assistências devem ser retiradas nas mentorias, não sabotem as aulas e também, por favor, façam as tarefas. Ok. Agora, sem mais delongas, vamos sim começar e dar a introdução àquilo que é a nossa aula de hoje. Hoje nós já falamos até o momento da HTML, também já falamos sobre CSS, neste caso HTML5 e CSS3, e agora vamos começar a tocar naquilo que é o HTML, ou melhor, JavaScript. Aquilo que nós falamos desde o início, que era basicamente, acho que não, foi nesta turma, se bem me lembro, alguém deu um exemplo de um carro. Quando eu pedi que pedissem ou dessem exemplos, ou usassem ou exemplificassem HTML, CSS e JavaScript numa situação cotidiana, alguém deu um exemplo de um carro e deu muito bem. Então, já falamos sobre o esqueleto, já falamos sobre a coisinha bonita, que é basicamente a pele, ou então a chaparia do carro, e agora vamos falar sobre a interação, porque basicamente uma página não pode, melhor, um carro não pode se mover sem um motor, e basicamente aqui neste contexto o que é JavaScript. Ok. Para os objetivos desta aula, nós vamos então começar por introduzir os conceitos básicos do JavaScript integrado ao HTML, sem nos esquecermos explorar como o JavaScript interage com os elementos HTML e, por último, criar alguns exemplos ou pequenos exemplos práticos de como nós podemos utilizar JavaScript e HTML. Ok, o que é JavaScript? Bem, JavaScript é uma linguagem de programação que é interpretada pelo nosso browser ou nosso navegador e é utilizada para adicionar alguma interatividade e também dinamismo às nossas páginas web. Bem,
Deixa-me só trabalhar com 2 monitores, peço desculpa. Ok. Bem, as principais funções da JavaScript, basicamente, rondam em permitir manipular elementos em HTML, também controlar alguns eventos e modificar o conteúdo que é exibido ao utilizador. Nós usamos o JavaScript principalmente para poder adicionar interatividade às nossas páginas e aos nossos websites, atualizar dinamicamente os conteúdos, isso porque em algumas situações não é muito correto nós atualizarmos os conteúdos com refresh da página, alguns usam FN F5, se não estou em erro, alguns o Ctrl R e pronto, entre outras teclas, entre outras combinações, para podermos atualizar as nossas páginas à medida que os dados vão alterando, porque em algumas situações há mesmo necessidade da página atualizar sozinha, e então, assim que nós conseguimos usar o JavaScript, ou então é um dos grandes objetivos do JavaScript em HTML. Também validar os dados em formulários antes de enviá-los ao servidor. Isso porque hoje em dia JavaScript também é uma linguagem que pode sim ser usada ou é usada no lado do servidor. Porém, para o nosso caso, como estamos a trabalhar com o JavaScript, neste caso o JavaScript puro e o JavaScript, JavaScript puro para integrado ao HTML, então, pronto, vamos usar simplesmente para o front, porém também vamos usar em algumas questões para o envio de algumas informações de forma estática, obviamente. Então, e também por último, criar animações e experiências visuais, que vai ser o nosso maior foco nesta formação. Tem sido uma grande vantagem. Bem, JavaScript é uma linguagem versátil e, tal como eu já dizia, pode ser usada tanto no lado do cliente, neste caso no navegador, tanto quanto no lado do servidor, neste caso, na validação de dados, entre outros, e também interação com a base de dados. Porém, isso ou melhor, o JavaScript para o lado do servidor é mais usado eh, com alguns frameworks um bocadinho mais avançados, neste caso como o Node.js, onde nós podemos usar o JavaScript como linguagem de back-end também, além de front. Neste caso, o React com o Node.js e outros frameworks. Bem, os principais do JavaScript, novamente, interatividade com as páginas web, criação de aplicações web dinâmicas, automação e ferramentas de desenvolvimento e também aplicações full stack. Bem, já falamos aqui bastante um bocadinho sobre o JavaScript, mas agora eis a questão. Como é que nós realmente adicionamos o JavaScript ao HTML? Bem, antes de eu passar para a próxima apresentação, nós falamos sobre o CSS e geralmente para nós podermos adicionar o CSS ao nosso documento, nós precisávamos colocar alguma tag que referenciasse a nossa folha de estilo externa, neste caso em questões onde havia necessidade ou há necessidade de nós interagirmos ou então trabalharmos com uma folha de estilo externa. Em outras situações também tínhamos a possibilidade de integrar a nossa folha de estilo aos nossos seletores estilizados ou customizados dentro do próprio arquivo HTML a partir de uma tag style, ou ainda usar as mesmas tags a partir diretamente no documento, ou melhor, diretamente no elemento HTML. Então, com JavaScript não é diferente. Aqui nós podemos fazer ou podemos integrar ou adicionar o JavaScript também de 3 formas. Neste caso, sendo a primeira forma inline, neste caso, ou seja, diretamente nos elementos HTML, que neste caso nós podemos verificar neste exemplo, temos aqui um evento, adicionamos um evento num botão, e esta é uma das formas, e temos aqui dentro do nosso evento uma função, uma função de alerta que então, ou assim que nós clicarmos neste botão, automaticamente aparece uma alerta. Nós vamos ver com mais detalhes em alguns exemplos posteriormente. A segunda forma para podermos adicionar o JavaScript ao HTML, desculpa, aqui não é CSS, é HTML,
Pronto, é também da forma interna, tal como eu dizia. Neste caso, dentro do nosso HTML, né? Dentro da nossa folha ou do nosso arquivo HTML. Basta simplesmente que nós coloquemos as nossas tags script, tag de abertura e tag de fechamento, como já é de costume em HTML, e dentro desta mesma tag nós colocamos o nosso código JavaScript. Como nós temos aqui uma função que é o console log, também vamos estudar bastante, vamos falar e vamos ter alguns exemplos no decorrer desta sessão. E também, pronto, desta forma nós conseguimos adicionar o nosso código JavaScript diretamente a partir do nosso arquivo HTML. De forma externa, neste caso sendo a última forma, temos forma externa. Neste caso que nada mais nada menos é de que colocarmos uma tag script, a mesma tag que nós usamos para adicionar o código interno, porém, nós não podemos colocar nada entre a tag de abertura e a tag de fechamento, porque nós devemos referenciar a nossa folha JavaScript, o nosso arquivo com o documento JavaScript, e só assim inserir, e todos os códigos JavaScript devem estar dentro dessa mesma folha, desculpem, ou desse mesmo documento. Bem, a forma que eu mais aconselho, eu acho que o Dorivaldo falou convosco também, esteve convosco na sessão de CSS, e a forma mais aconselhável, mais profissional de se trabalhar, tanto para o CSS, tanto para JavaScript, é de criar mesmo um arquivo externo e com base nesse arquivo externo conseguirmos ou passarmos a colocar os nossos códigos, tanto CSS ou JavaScript. Mas falando propriamente de JavaScript, a melhor forma para poder adicionar o código JavaScript é esta, neste caso a última forma, que é nada mais e nada menos do que nós criarmos um documento específico, um documento separado daquilo que é a nossa folha ou do nosso documento HTML para podermos trabalhar corretamente. Bem, vamos agora passar para o nosso primeiro exercício. Ok. O nosso exercício diz o seguinte: crie uma interação simples usando JavaScript para exibir uma mensagem ao clicar em um botão. Se nós formos ver, nós temos aqui basicamente um exemplo já bem feitinho. Basicamente, temos aqui o nosso evento e vamos colocar o nosso alerta aqui dentro. Vou só passar a janela do VS Code aqui. Deixa-me só criar. E vou colocar aqui JS. Ok. 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 Bem, vamos começar por colocar. Ai, deixa-me cá ver. Ok, o Zeca diz que não percebeu porque nós não. Ok. Vamos ver também um exemplo para esclarecer. Eu vou explicar, mas vamos ver um exemplo para poder esclarecer a tua dúvida, Zeca. É o seguinte: quando nós adicionamos, há três formas distintas para nós adicionarmos o nosso código JavaScript, então integrarmos ou adicionarmos o código JavaScript ao HTML. A primeira é diretamente a partir do elemento HTML, que vai ser o que nós vamos fazer agora. A segunda forma é de forma interna. De forma interna, como? Nós colocamos a tag de abertura e a tag de fechamento. Quando nós não usamos este atributo, que é o source, neste caso, o que indica o caminho da nossa folha ou do nosso arquivo JavaScript, nós estamos a indicar que o nosso código vai ser colocado entre a tag de abertura e a tag de fechamento. Então, quando nós usamos o script ou a tag script sem um atributo source, nós podemos colocar sim o código JavaScript entre a tag de abertura e a tag de fechamento. Mas quando nós usamos o script e temos o source, neste caso estamos a querer dizer que nós simplesmente estamos a fazer referência a um elemento ou vamos pegar um elemento que está fora ou está fora do nosso arquivo HTML. Portanto, não podes colocar o código dentro da tag ou entre a tag de fechamento e a tag neste caso a tag de abertura e a tag de fechamento. Quando tu quiseres colocar entre a tag de fechamento e a tag de abertura,
não podes usar o source, ou seja, não precisas fazer referência a uma folha ou a um arquivo JavaScript externo. Está compreendido, Zeca? Sim, sim, está, mas agora, assim, onde é que vamos então colocar o código? Vamos referir ao ponto número 3 no modo externo. Sim. Neste caso, vais criar um arquivo JavaScript, um arquivo externo. Lembras-te no CSS como é que nós fazíamos? Nós tínhamos a folha style.css e depois usávamos a tag link para poder incluir aquele mesmo arquivo no nosso arquivo HTML, certo? Sim, sim. Exatamente, no JavaScript, para nós podermos adicionar o JavaScript ao HTML de forma externa, é a mesma coisa. Nós vamos criar primeiramente um elemento JavaScript e depois vamos poder colocar esse elemento. Então, usando a tag script, vamos incluir esse mesmo elemento no nosso arquivo HTML. Acho melhor fazermos um exemplo antes de nós começarmos. Ok, eu até aqui já criei, vou eliminar. Seguinte, ok. E vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ok? Vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui, eu vou querer colocar de forma externa. O que é que eu vou fazer? Eu venho para cá, vou criar um arquivo JavaScript. Eu vou colocar aqui, pode ser JavaScript, já vou colocar js.js. Neste caso deve ter sempre no final a extensão JS que indica JavaScript, ok? E eu vou querer inserir esta mesma folha ou este mesmo arquivo para no meu arquivo HTML, porque todas as interações eu vou precisar que estejam neste caso, neste arquivo JavaScript. Vão para cá, para o meu arquivo HTML, lembrando que as tags de script ou de JavaScript devem estar sempre no body, nunca na head, dentro da tag head, e então vamos colocar aqui script, e eu vou colocar aqui src, neste caso a fonte, e eu vou colocar JS e ele já identificou aqui o elemento. Esta, deste jeito, nós adicionamos o JavaScript de forma externa. Para podermos adicionar de forma interna, nós fazemos simplesmente um script, fechamos, não precisamos colocar o source e aqui dentro nós podemos trabalhar dentro do nosso script. Esta é a forma interna e esta é a via externa. Se for interna, não precisamos colocar o source. Se for externa, temos de fazer referência a este arquivo que nós criamos aqui. E devemos obrigatoriamente trabalhar no arquivo que está de forma externa. Está percebido, Zeca? Podemos passar para o nosso exemplo? Sim, sim, penso que com a prática ficou mais claro. Ok. Ok. Então vamos fazer, primeiramente, vamos inserir o nosso JavaScript diretamente no nosso HTML, ou nos nossos elementos HTML. Eu vou criar aqui um button, e vou colocar aqui type button, e eu vou colocar um evento, e vou criar, sei lá, acho que podemos colocar mesmo um alerta, um exemplo. Ok, vamos começar com o alerta, vou colocar aqui.
Mas eu vou só reduzir porque eu estou com um problemazito aqui no monitor. Ok. Vamos executar. Quando nós temos aqui o nosso botão, quando nós clicarmos, nós temos a nossa alerta. Foi definida no nosso código. Esta é a primeira forma, que é basicamente adicionando o nosso JavaScript diretamente aos nossos elementos HTML. Também vamos ver de uma outra forma que vai ser basicamente trabalhando com o DOM, neste caso manipulando os nossos exemplos ou então os nossos elementos HTML. Prontos. Vamos então prosseguir e depois vamos para os outros exemplos. Todo mundo conseguiu fazer o exemplo? Para quem estiver a fazer, conseguiu fazer o exemplo do botão? Vai. O Rafa diz que sim. Deixa eu ver quem mais está. Adilson e Zeca. Não sei se também conseguiram fazer o exemplo. Vai, o Adilson diz que também sim. Bem, acho que vocês até já são bons em JavaScript, pelo menos o básico sabem. Então, prontos. Ok, sintaxe básica do JavaScript. Já vimos aqui algumas sintaxes e prontos. Mas há algumas coisas que nós devemos levar em consideração. Para quem é novato em programação, eu já vi algumas turmas, não sei se nesta turma também, mas eu já vi em algumas turmas onde, infelizmente, alguns formandos, pronto, no HTML não há problema, mas não fazem a distinção das letras maiúsculas ou minúsculas quando estão a usar as tags. No HTML não há caso algum. Porém, em JavaScript, aqui o cenário já começa a ser diferente. Aqui nós precisamos levar em consideração que o JavaScript é case sensitive, neste caso diferencia as maiúsculas e minúsculas. Neste caso, se nós escrevermos deste jeito o nome, nós não podemos referenciar esta variável nome com N maiúsculo ou com outro caráter maiúsculo, porque por nós, como nós definimos a variável, eh, está como está como tá como minúsculo, todos os caracteres estão minúsculos, obrigatoriamente também todos os caracteres devem estar minúsculos. Peço desculpas, vou só atender uma chamada aqui. Ok, peço desculpas, sim. Dizia eu que o JavaScript é que é sensitivo, aqui nós devemos ter muito cuidado a usar letras maiúsculas e também minúsculas ao declarar variáveis. Obviamente que nós devemos, para nós podermos trabalhar pronto, em linguagens de programação, neste caso JavaScript, Java, entre outras, o modelo adequado ou recomendado para podermos declarar as variáveis é o camel case. Camel case que é nada mais e nada menos, deixa-me só colocar aqui, que é este aqui, ok? Pronto, em vez de nós colocarmos aqui
Vou, por exemplo, colocar aqui script. Vai. Pronto, nome. Igual a. Prontos. Let, nome completo. Case sensitive, ou melhor, o camel case é basicamente este modelo que nós temos aqui. Começar com a primeira palavra deve ser totalmente minúscula e a partir da segunda palavra devemos ter caráter maiúsculo. Neste caso, eu vou colocar aqui nome completo, formador. Então, nós seguimos este padrão. A primeira palavra deve ser, a primeira letra, melhor, a primeira letra da primeira palavra deve ser minúscula, a primeira letra da segunda palavra adiante deve ser maiúscula. Então, esse aqui é o camel case, e é o modelo recomendado. Desculpa, para podermos trabalhar em JavaScript. Então, temos que ter muito cuidado ao trabalhar. Prontos. Para quem é novato na área, variáveis são nada mais e nada menos do que elementos, ou melhor, prontos, elementos que podem ser usados para poder armazenar algum dado em JavaScript. Desculpa, estava aqui. Ok. Para podermos armazenar alguns dados em JavaScript. E em JavaScript nós podemos declarar as nossas variáveis de duas formas, a partir do let e também a partir, três formas, desculpem, a partir do let, var e o const. Bem, o constante ou const, tal como a abreviação já diz, é o tipo ou a forma específica ou apropriada para poder definir as constantes. Neste caso temos aqui uma constante do π, que é 3,14, e aqui nós podemos automaticamente dizer que esta variável não é mutável, porque é uma constante. Nós sabemos que uma constante é o que não muda, não só na programação, mas sim também em outros lados. Temos também o let e o João, ou melhor, desculpem, o let e o var. Bem, qual é a diferença entre o let e o var? Bem, a diferença entre os dois é basicamente o escopo. O que é o escopo? Pronto, é basicamente a dimensão onde nós vamos poder usar a nossa variável. Vamos supor que nós, prontos, vamos usar, ou que pretendemos usar uma variável global. Neste caso, nós podemos usar o let. Neste caso, pronto, desculpem, o var. Nós podemos usar o var para poder declarar variáveis globais e o let para poder declarar variáveis locais. Se nós estamos a sair agora do C, não sei se alguém passou pelo C ou caso não tenha passado pelo C, nós geralmente ouvíamos falar muito sobre variáveis globais e também variáveis locais. E as variáveis locais são aquelas que só podem ser acedidas dentro de um determinado bloco ou dentro de uma determinada função, ou ainda dentro de um determinado trecho do código. E já as variáveis globais são aquelas que podem ser acedidas ou então podem ser, prontos, podem ser acedidas em toda a aplicação. Neste caso, sim, em toda a aplicação dentro de todo o nosso escopo, ou dentro do escopo do nosso programa. Então, aqui para as variáveis globais nós usamos o var e para as variáveis locais nós usamos o let e para as variáveis constantes, neste caso não mutáveis ou imutáveis, nós usamos o const. Temos aqui, por exemplo, uh, o, o exemplo, temos aqui o nome de Maria, temos aqui também a idade e pronto, praticamente nós aqui reutilizamos, então reatribuímos alguns valores, o que é basicamente muito normal, até porque nós sabemos que ainda, por mais que nós consigamos, pronto, por mais que nós definamos as nossas variáveis logo de primeira com alguns valores, nós podemos alterar. Neste caso, apenas para as variáveis que foram declaradas com o var, seja globais, ou então variáveis locais, neste caso, variáveis que foram declaradas com let. Quanto ao const, nós não podemos mudar ou é imutável, como nós temos aqui, está comentado porque
Obviamente não podemos mudar este, este, este mesmo valor, mas com o nome e a idade nós conseguimos sim reatribuir valores e sobrepor os valores que já estavam definidos a princípio. Ok. A sintaxe básica, neste caso, temos aqui mais algum exemplo e temos também, vamos falar sobre tipos de dados já daqui a pouco, mas temos aqui alguns tipos de dados que basicamente nós usamos maioritariamente em algumas operações JavaScript. Nós temos aqui uma string, nós, pronto, as strings, para podermos caracterizar um tipo de dado string, nós devemos usar aspas duplas e entre essas aspas duplas nós colocamos o valor do nosso, da nossa variável do tipo string. Também temos o tipo número. Neste caso, temos aqui, não precisamos de aspas, porque as aspas fazem referência ou representam uma variável do tipo string. E por último, ainda existem outros tipos, mas por último temos aqui o booleano. Booleano que é basicamente um elemento, ou então 0 e 1, neste caso temos o true ou false, e pronto, neste caso temos apenas duas opções, o true e o false, ou true ou false. Ok. Eh, Principais operadores do JavaScript. Nós não sei, desde a primária, pelo menos no meu tempo, desde a primária, nós ouvimos falar bastante sobre operadores aritméticos, maioritariamente. Lá até, pelo menos não fazia-se menção sobre o resto da divisão, mas falamos bastante sobre a soma, a subtração, a multiplicação e também a divisão, que são operações básicas matemáticas. E para podermos criar alguns efeitos, para podermos criar pronto, efeitos, até enviar formulários, poder fazer a manipulação dos dados, neste caso trabalhar com arrays e outros tipos de dados, também outras funções, nós vamos usar bastante os operadores tanto aritméticos, de comparação, lógico, atribuição e também outros operadores. Bem, eu não sei se aqui alguém não gosta de matemática, mas infelizmente, digo felizmente, mas a matemática segue-nos na maior parte das coisas e não é impossível nós trabalharmos com matemática ainda mais neste tipo de operações, até porque aqui, até para nós fazermos efeitos, eu já tive alguns formandos, não cá no CodeStart, mas na altura em que eu estive lá no Unital Code Web, perguntaram, mas formadora, como é que nós vamos usar matemática em JavaScript, ou tipo, para quê? Até nos efeitos é necessário nós usarmos matemática, sim, é necessário. E às vezes, muitas das vezes, para nós termos aquele efeito top, nós precisamos mesmo de operações matemáticas e prontos. Bem, começando com os operadores aritméticos, que são os que nós mais conhecemos, fora o resto da divisão. Prontos, nós iremos usar bastante. Também temos os de comparação, que neste caso temos o duplo igual para poder comparar simplesmente os valores, triplo igual, neste caso igual triplo, que serve para poder comparar os valores entre as das variáveis e também o tipo de dados neste caso. Para o primeiro nós temos o tipo de dado, ou melhor, simplesmente vamos supor se o valor é igual, ou o valor de duas variáveis é igual. Para o segundo nós temos que eh, o valor das duas variáveis ou das variáveis deve ser igual e também o tipo de dado deve ser igual. Temos também o diferente com igual duplo, maior, o menor igual, maior e o menor, maior igual e o menor igual. Também basicamente são operadores lógicos para a comparação, onde nós vamos fazer a comparação de valores e também tipos. Por exemplo, temos aqui alguns exemplos. E temos aqui também o operador lógico, neste caso i, onde obrigatoriamente nós precisamos que as duas condições sejam verdadeiras. Nos próximos dias, quando começarmos a falar de manipulação de DOM, nós vamos ver muito os operadores lógicos e os de comparação. Temos também aqui o de atribuição, neste caso simplesmente temos o igual, igual mais, igual menos. Estes aqui, basicamente, temos aqui o de atribuição, aqui o de atribuição que faz também uma soma, subtração, multiplicação e divisão. Neste caso, atribui ou atualiza valores de variáveis. Atribui para o igual simples ou único
e temos a combinação dos operadores aritméticos e o operador de atribuição para poder atualizar os valores das variáveis. E por último, temos o concatenador. Geralmente não sai, mas em C, não sei em C, para quem está a sair do C, nós usávamos pronto, uma vírgula para poder concatenar os elementos. Por exemplo, eu quero apresentar um nome na tela, eu precisava pegar os elementos, olha, eu vou colocar a mensagem, depois coloco uma vírgula para poder apresentar o valor. Mas aqui a coisa é diferente. Para podermos fazer desta forma, podemos apresentar um valor. Neste caso, separar ou então concatenar uma mensagem, ou melhor, uma variável ou outra coisa, como está aqui, como temos este exemplo, nós precisamos colocar o sinal, ou então o operador aritmético, ou neste caso, soma ou mais, para podermos juntar os elementos, ao invés de uma vírgula. Ok? Principais tipos de dado em JavaScript. Anteriormente falamos simplesmente sobre o string, numérico ou número e, por último, também o booleano. Aqui temos outros tipos. Já vou falar novamente sobre o string, só para poder preencher um bocadinho mais aquilo. Pronto, string deixa-me cá ver. Eu vou só reencaminhar o formador da turma 2 para a sala, ok? Prontos. Sim, temos aqui o string é uma sequência de caracteres entre aspas. Neste caso temos aqui o Olá Mundo. Texto é apropriado para texto ou mensagens. Temos aqui o numérico, temos o booleano, temos o undefined, que é basicamente o valor padrão para variáveis não inicializadas. Nós definimos aqui algumas variáveis. Por exemplo, temos aqui, vou recuar. Pronto, temos aqui algumas variáveis, como o var, ou melhor, uma mensagem. E nós inicializamos todas elas com algum valor. Neste caso, temos aqui uma string com olá, temos um número com 25 e um ativo com true. Neste caso, quando nós não inicializamos ou não colocamos esses valores, não colocamos sequer o operador de atribuição e o valor, automaticamente as nossas variáveis estão com o valor undefined, neste caso, indefinido. Não há valor algum, então indica a ausência de algum valor na variável. E temos o null, que é basicamente vazio, não é diferente da ausência, o null retorna ou representa mesmo o vazio total. Quer dizer que a variável não tem nada, né? E pronto. Isso quando nós formos realizar algum tipo de operação e nós precisarmos sobrepor ou então apresentar algum dado, caso essa variável não tenha recebido nada, ela retorna que a variável, ou então retorna que a variável não tem nada. Neste caso está com nulo. Ok, temos aqui também estruturas condicionais. Prontos, o que são estruturas condicionais? São estruturas que nos permitem basicamente tomar decisões. Nós já falamos sobre os operadores lógicos e vamos usar também bastante as estruturas condicionais, os famosos if e else. Temos aqui uma variável e neste exemplo, basicamente, o que é que acontece? Nesta estrutura condicional temos, se a idade for menor que 18 anos, nós apresentamos que o elemento, ou neste caso o indivíduo, é menor de idade. Vamos fazer o seguinte, vamos mesmo exemplificar. Eu ainda acho que exemplificando fica tudo bem melhor. A coisa de simplesmente estar a dar nela muito fixe. Ok. Eu vou usar aqui o nosso documento JavaScript e vamos fazer juntos o nosso exemplo. Ok? Deixa-me só retirar aqui a barriga. Ok. Então, temos uma variável do tipo numérico, tipo num. Vamos inicializá-la com valor de 18. Neste caso, vamos ter, se a idade for menor a 18, então eu vou querer que presente a mensagem de que o indivíduo é menor de idade.
Caso não, neste caso um if else encadeado. Caso não, neste caso, caso a idade for 18 e vamos usar o nosso operador lógico e a idade for menor que 65 anos, nós vamos também colocar aqui um console log. Ok. Maior de idade ou adulto. Não. E por último, se nenhuma dessas condições forem verdadeiras, vou colocar aqui idade válida, mas vamos colocar aqui. E se uma das condições não forem verdadeiras, ou se pelo menos uma das condições não for verdadeira, o que aparece é que basicamente vamos ter o idoso. Vou repetir. Se a idade for menor que 18 anos, nós temos que o indivíduo é menor de idade. Se, se a idade for maior ou igual a 18, maior ou igual a 18 e a idade for menor que 65, neste caso é maior de idade. Caso o indivíduo, a idade for, não for maior que 18, ou então não for menor ou igual que 18, ou 65, neste caso, para esta condição, ambas devem ser verdadeiras, porque se uma pelo menos for falsa, então toda a condição é falsa. Isto é o que é a regra do operador lógico, neste caso o i. Para que pelo menos uma das operações fosse verdadeiras, ou então, para que pelo menos uma das condições, ou para que caso uma das condições fosse verdadeira, nós conseguíssemos colocar, apresentar essa mensagem. Caso uma delas não fosse, não é o nosso caso, então poderíamos ou devíamos usar o OR em vez do I, que também é um outro operador lógico. E temos aqui nosso exemplo, vamos voltar à nossa página, verificarmos se realmente isto foi. Ok. Há duas funções que nós usamos até o momento, que foi o console log e o alert. O alert nós usamos para poder mostrar esta caixa de diálogo, como nós vemos aqui. Vou mostrar novamente o exemplo. O alert foi o que nós usamos aqui, para mostrar a nossa caixa de diálogo. Mas agora vamos usar o console.log. O console.log não é uma função usada para poder exibir as informações diretamente ao utilizador, mas sim é mais usada para processos de depuração, neste caso correção de erros ou então debug, nós muito conhecemos, e todas as mensagens que forem, ou então todas as informações que forem passadas via console log são apresentadas via, deixa-me cá ver, acho que tem aqui algum erro. São apresentadas via browser, neste caso via a partir das ferramentas do desenvolvedor. Vamos para cá, eu esqueci-me de colocar aqui, incluir o nosso arquivo JavaScript. Neste caso eu vou colocar aqui script, source, e vou colocar JS. Ok. Se eu vier para cá, tenho as mensagens. Temos aqui maior de idade. Peço desculpas, eu estou aqui a usar algum antivírus no browser e tem aqui mensagens a mais. Mas pronto. Basicamente temos aqui a nossa mensagem maior de idade. Eu virei para cá e vamos alterar o nosso valor, o valor da nossa variável, e vamos adicionar então, sei lá, 15 anos. Deixa-me só colocar mais alguém aqui na sala. Ok, Rafa é da turma 1. Ok? Mudamos a idade para 15 e agora vamos ver qual é a mensagem que o browser apresenta. Vamos aqui. Menor de idade, se nós notarmos. Por quê? Porque a condição é que a idade, neste caso, caso a idade fosse menor que 18, apresenta a mensagem de menor de idade. Neste caso, temos aqui a nossa variável. Então, e vamos também colocar assim: 65, vamos colocar 66. Vamos ver qual é a mensagem. E recebemos a mensagem que o nosso utilizador é idoso.
Isso a partir das nossas estruturas de tomada de decisão ou então estruturas condicionais. Então, alguém ficou com alguma dúvida no exemplo? Vou só colocar aqui um exemplo. Está tudo esclarecido? Podemos prosseguir? Vai. Caio Rafa diz que sim. Então vamos continuar. Ok. Temos mais uma estrutura condicional, ou então uma, uma estrutura condicional que é o switch. Pronto, o switch que, deixa-me cá ver. Caio Adilson diz que também percebeu. Bom, temos aqui também o switch, que é uma estrutura condicional que é usada para comparar um valor com vários casos possíveis, como temos aqui o nosso exemplo. Temos um valor, que é neste caso o único, o nosso valor que é 3, e temos aqui os outros casos possíveis. Por exemplo, dia 3 corresponde a qual dos dias? Terça-feira. Neste caso, o nosso exemplo, então, a saída vai ser terça-feira, ao invés de ser domingo ou segunda-feira, porque o nosso valor é 3. Então, funções em JavaScript. Bem, funções são blocos de código onde nós temos outros textos e temos, temos operações internamente e também temos código reutilizável na maior parte dos casos. E também podem receber argumentos e também retornar valores. Temos aqui um exemplo de uma declaração ou de uma função simples que realiza a soma de dois valores. Neste caso, vamos testar também este exemplo. É um dos exemplos, é um exemplo muito. Vamos lá. Ok. Eu vou só comentar tudo isso e vamos criar então a nossa função. Ok, acho que está ok. Ok, vamos declarar a nossa função. Obrigatoriamente, sempre que nós formos declarar uma função em JavaScript, devemos colocar o function primeiramente e depois o somar, neste caso que é o nome, e se haver parâmetros, como é o caso dessa função, colocar então os parâmetros. Para quem não sabe, eu acho que todo mundo sabe, mas pronto, é sempre bom reforçar. Parâmetros são os valores que são passados por uma função ou para uma função e nós podemos usar esses mesmos valores para poder manipular ou então criar ou realizar algumas operações internamente ou então dentro da mesma função. Então, a extensão já me sugeriu aqui o código, temos aqui um return. Podia ser até um alerta, podíamos trabalhar já com DOM, mas como é para a próxima aula, não vamos nos adiantar muito. Então, temos aqui o return A mais B. Neste caso, A mais B são valores que vão ser, ou são variáveis que vão receber valores de algum sítio, porque esta função por si só apenas faz a soma. Agora precisamos colocar este valor. Neste caso, vamos instanciar a nossa função. Eu vou colocar aqui um let, resultado, e vou colocar um somar. Vou instanciar a função somar. E vou passar os valores, que vai ser o 3, ou melhor, 4 e o 3. E vou colocar aqui um console log e vou passar o resultado. Ok, então, fiz a minha função, neste caso declarei a minha função, declarei os parâmetros, retornei, eu neste caso fiz a minha operação, realizei a minha operação de soma, vai ser a soma dos parâmetros. Criei uma variável resultado para poder receber o valor da soma e o resultado vai receber a soma do 4 e do 3. Esses são os valores, neste caso, os parâmetros que são passados para a nossa função. E vamos passá-lo via console log e vamos então ver qual é o resultado da nossa função. Ok, cadê? Ok, e temos aqui o nosso resultado, só para estar mais visível. Vou colocar aqui.
resultado da soma é. Para concatenar, eu vou usar o mais, em vez de usar o. Ao invés de usar o. E temos aqui que o resultado. Ai, está melhor. Temos aqui que o resultado da soma é 7. Neste caso, posso também editar essa mesma função para poder receber, por exemplo, a subtração, fazer a subtração e temos aqui o nosso valor, neste caso, subtração. E pronto, estamos o exemplo feito. Vamos passar também para o próximo elemento. Ok? Bem, mas afinal, como é que o JavaScript ajuda-nos, ou então me ajuda a dinamizar a web? Nós já conseguimos notar aqui alguns exemplos em que nós basicamente podemos ver qual é a importância do JavaScript, tanto para podermos exibir mensagens, fazer operações, ou ainda até tornar o nosso código mais interativo. Então, é sempre necessário que nós coloquemos algumas ações e à medida que nós vamos subindo para quem é iniciante, à medida que nós vamos subindo para quem é intermediário, simplesmente trabalhar com HTML, CSS, vamos precisar trabalhar com linguagens no back, nos familiarizar com frameworks mais avançados para o front-end, como o Tailwind, CSS, onde nós precisamos ter noção um bocadinho sobre o JavaScript, porque maioritariamente os exemplos, ou a maior parte dos exemplos hoje em dia são feitos via JavaScript. Deixa-me só ver aqui, deixa-me só checar aqui se tenho aqui algum exemplo para mostrar. Mas pronto, todos nós já sabemos onde é que nós vamos aplicar o JavaScript. Ou no envio de um formulário, na exibição de um alerta, por exemplo, eu vou mostrar-vos aqui uma biblioteca muito usada, que é o Sweet Alert. São alertas. Basicamente, o que é que acontece? Nós temos essa alerta aqui super feia, né? Essa alerta do browser, como de costume, mas aqui nós temos alertas bem mais interessantes. Vocês também podem explorar essas mesmas alertas. Eu deixei o link no chat para poderem explorar com mais facilidade. Eu também vou fazer questão de colocar tudo isso lá no grupo de materiais. E pronto, aqui temos alertas. Tudo isso é feito com JavaScript. Nós precisamos dessas alertas bonitinhas para poder embelezar e tornar o nosso site bem mais atraente. E também no envio de formulários, porque obviamente que ah, nós precisamos fazer o envio de formulários, ou então, pronto, formulários de login, entre outros, de forma muito mais dinâmica, em vez de nós fazermos simplesmente usarmos o refresh, que nem sempre é muito dinâmico. Então, dicas de melhoria no JavaScript. Use o const e let em vez de var, neste caso quando haver necessidade. E pronto, o const quando nós realmente precisamos de constante e o let quando nós formos trabalhar de forma local. Isso por quê? Porque muitas das vezes nós usamos o var, declaramos variáveis globais, mas nem chegamos a usar essas variáveis. Aqui ainda não se faz sentir muito. Mas quando nós começamos a desenvolver as nossas páginas de forma mais profissional, e eu acredito que vocês no final deste curso vão sim, de forma mais profissional e também de forma mais eficiente, haverá um momento em que prontos, o tempo de resposta ou então a eficiência da vossa página vai contar muito. Muitas das vezes nós até queixamos-nos bastante dos sites que o governo faz, mas toda aquela lentidão às vezes não é por conta do servidor, não é porque o governo não pagou pelo site, mas sim por más práticas. Vamos supor que num site ou numa aplicação do governo feita por alguém e esta mesma pessoa, infelizmente, não usou as melhores práticas. Vai contar ou vai influenciar negativamente e bastante naquilo que é a eficiência, da página web. Então, é necessário que nós tenhamos sempre em consideração, levemos em conta essas dicas e também esses mesmos exemplos.
Sempre inicializem as variáveis para não receberem valores indefinidos e também, como já é de costume, comentem sempre, sempre e sempre os vossos códigos. Deixa-me cá ver. O Rafa diz que paga pouco. Mas pronto, desde o momento que nós aceitamos fazer algo, nos comprometemos, o meu pai diz-me sempre algo. Eh, Sempre que tu fores fazer alguma coisa, dá o teu melhor. Porque desde o momento que tu aceitas fazer alguma coisa, quer dizer que tu aceitas o valor que te pagam. Se tu aceitas o valor que te pagam, tu não podes simplesmente depois fazer algo muito feio que pode comprometer as coisas. E pronto, façam sempre, deem sempre o vosso melhor, porque oportunidades melhores irão surgir. Eu acho que só a própria, o próprio exemplo disso. Eu várias vezes já estive em trabalhos pagaram pouco, às vezes nem pagaram nada, mas eu dei sempre o meu melhor e depois o que é que foi acontecendo? Oportunidades melhores foram surgindo. Mas pronto, também vou sim concordar, algumas vezes pagam pouco, têm muito dinheiro e pagam pouco, por isso é que nós, os devs, nos vingamos e fazemos uma coisa muito bonita, mas é bonita mesmo. E pronto, não se esqueçam dos comentários nunca, que é sempre essencial. Sempre que nós tivermos a desenvolver alguma coisa, por mais pequena que seja, comentem, porque o código pode ser nosso, mas nós estamos a desenvolver o código, mas como é de costume em engenharia de softwares, um projeto nunca acaba e há necessidade de sempre haver continuidade. Hoje és tu quem faz, amanhã vai ser uma outra pessoa a fazer e tu precisas deixar tudo bem definido, tudo muito bem feitinho para que essa mesma pessoa consiga entender o teu código no futuro. E por último, temos organize o código em funções reutilizáveis e evitem duplicações. Não usem ou evitem ao máximo redundância de código, optem muito, mas bastante pela reutilização do código. Vamos ver com mais detalhes quando estivermos a falar de DOM, quando estivermos a manipular os elementos, vocês vão ver como é que é fantástico reutilizar as nossas funções e, pelo menos, não temos trechos de código muito exaustivos e também enormes. Bem, dúvidas? Podemos passar para a tarefa, uma tarefinha muito bonita, ok? O Adeson diz que nenhuma. Ok, então vamos passar para a tarefa. Deixa-me cá ver. Ok, boa. Ok, para a nossa tarefa temos crie um pequeno jogo onde o utilizador deve adivinhar um número aleatório gerado pelo computador. O jogo deve fornecer o feedback ao utilizador, indicando se o número inserido é maior, menor ou igual ao número sorteado. Quando o número correto for adivinhado, desculpem, uma mensagem de sucesso deve ser exibida e o jogo deve permitir um reinício, ok? A tarefa é muito simples, simplesmente uma. Podem explorar várias bibliotecas JavaScript para poderem lançar os números aleatórios. Neste caso, a random vai ser uma das que vocês mais vão encontrar. E prontos. Até, neste caso, amanhã, tem que ter a tarefinha feita.